Dentre os históricos feitos por grandes legisladores universais, se destaca o Código de Hammurabi, que representa um conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo da Mesopotâmia. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi aproximadamente em 1772 a.C. Os pontos principais do Código de Hammurabi são o não cumprimento de contrato, a lei de talião, que significa olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos, ajuda de fugitivos, entre outros. O objetivo desse código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou um conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. Quais são os principais marcos históricos dos direitos humanos? Podem ser destacados 3 bases fundamentais que são o Iluminismo, a Revolução Francesa e o término da Segunda Guerra Mundial. Sob o conceito dos direitos universais humanos, 3 documentos servem como pilares que sustentam as bases régias. São eles: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU, o guia prático que é campo de ação da sociedade civil e o sistema dos direitos humanos das Nações Unidas. Quanto à observação dos sagrados pilares que sustentam os direitos humanos fundamentais, está a proteção que vai além do amparo individual das pessoas, considerando sem parcialidade o direito por igual no coletivo. Por essa razão, inclusive, foi inserida na Constituição Federal de 1988 a proteção ao meio ambiente, ou seja, direitos humanos de terceira geração. Para tornar a aplicabilidade mais efetiva das leis civis brasileiras, surgiu um expressivo levante idealizador através de mentes extremamente brilhantes, criando o Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul, tendo como seu idealizador e fundador o Dr. Celso Dias Neves, que se tornou um porta-voz expoente em tudo que se refere à proteção e à manutenção da vida humana. É notória a importância da arbitragem no direito, pois, como seus relevantes feitos, ganhou espaço nos últimos anos, tendo o modus operandi no quesito celeridade e facilidade, resultando numa exímil contraposição com o judiciário. Seguindo criteriosa exigência quanto à legalidade do Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul, o seu presidente, Dr. Celso Dias Neves, fez todos os seus registros de códigos contratuais dentro de todos os órgãos regentes federais, inclusive na Suprema Corte do Paraguai. O que é arbitragem no direito? A arbitragem é um método extrajudicial de solução de conflitos que tem como objetivo direitos disponíveis através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nesta convenção sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia de sentença judicial. Quando surgiu a arbitragem no Brasil? O Instituto da Arbitragem entrou em vigor no Brasil graças ao advento da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, decretada pelo Congresso Nacional e de autoridade do senador Marco Maciel. No entanto, seus primeiros vestígios datam da época do Brasil Colônia, onde o sistema jurídico brasileiro que vigorava era baseado nas ordenações reais e a ideia de arbitragem já era observada nas ordenações filipinas. Como funciona? O processo arbitral é um procedimento escrito em conformidade com o regulamento de cada entidade e com a legislação vigente, sendo as particularidades de cada processo previamente estabelecidas pelas partes em conjunto com os árbitros, que deverão ser especialistas na matéria a ser julgada, visando possibilitar
decisões mais justas e céleres. Conheça então as 4 características específicas da arbitragem. Primeiro, a confidencialidade, ou seja, as partes e os árbitros estão sujeitos a sigilo profissional. Segundo, irrecorribilidade, ou seja, as decisões são de única instância. Terceiro, informalidade. As partes escolhem o árbitro, o direito material e o processual que serão adotados. E quarto, a rapidez do processo. Decorrido algum tempo de expressivas lutas por justiça social e por conta da extinção dos juízes classistas do trabalho, uma junta de juristas se reuniu com respeitáveis líderes idealistas, junto com o senador Marcos Maciel, criando a mais moderna lei de arbitragem do Brasil, Lei 9307/96, considerada hoje como a mais embasada estrutura legal de mediação e conciliação em arbitragem. Essa evocação das leis que expressam o grito dos muitos silenciados ao longo de lutas travadas se fez ouvir além das nossas fronteiras, encontrando simpatia e aceitação por outros países, que se tornaram uma força aguerrida em vários níveis de alcance. São eles os países membros efetivos do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Os membros associados do Mercosul: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. E os membros observadores: o México e a Nova Zelândia. Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul, porque o ir e vir ainda é um dos sagrados direitos que regem a liberdade entre os homens de boa vontade.